Capítulo 1. O fascínio irresistível da presença autêntica. Você já esteve na presença de alguém e sentiu uma conexão instantânea, uma atração quase inexplicável? Talvez em uma palestra, uma reunião de negócios ou até mesmo em um encontro casual, aquela pessoa irradiava algo, uma energia, uma luz que capturava sua atenção e o fazia querer estar mais perto, ouvir mais ou simplesmente absorver aquela presença. Chamamos isso de carisma. Mas e se o carisma não fosse um dom reservado a poucos, mas uma força da natureza que reside em cada um de nós esperando para ser despertada? E se o segredo para atrair seguidores, parceiros de oportunidades não estivesse em truques de persuasão, mas na sua presença autêntica? Prepare-se para desvendar a verdade por trás desse fascínio irresistível. O carisma é mais do que um sorriso bonito ou uma boa oratória. É a energia pessoal que você emite, uma frequência vibracional que atrai e influencia as pessoas ao seu redor. É a força que emana da sua presença autêntica, da sua verdade interior e que ressoa com a verdade dos outros. Pense nisso como um ímã. Ele atrai o que está em seu campo de influência, sem esforço, apenas por sua natureza. O carisma funciona da mesma forma. Quando sua energia pessoal está alinhada e ressoando com sua essência, você se torna um ímã humano, atraindo naturalmente as pessoas e as oportunidades que estão em sintonia com sua vibração. Não é sobre fingir ser alguém que você não é, mas sobre liberar quem você realmente é em sua totalidade, permitindo que sua luz interior brilhe sem filtros, criando uma conexão profunda e magnética com o mundo. Historicamente, o carisma tem sido objeto de fascínio e estudo. O sociólogo Max Weber definiu o carisma como uma qualidade extraordinária de uma pessoa que é percebida como possuindo dons e poderes sobrenaturais ou excepcionais. Líderes religiosos, revolucionários e grandes oradores da história como Martin Luther King Jr., Nelson Mandela ou Steve Jobs foram exemplos vívidos de carisma que mobilizou massas e inspirou mudanças. Contudo, essa energia não se limita aos palcos grandiosos. Ela se manifesta nas pequenas interações diárias. Um professor que inspira, um amigo que conforta, um vendedor que conecta. A psicologia moderna, em particular a psicologia positiva e o estudo da inteligência emocional, tem explorado como a empatia, a autoconsciência e a congruência, ou seja, ser quem você é, são pilares do carisma. Essa vasta gama de observações demonstra que o fascínio autêntico é uma força poderosa, acessível a todos. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar ser mais carismático ou influente é a tentativa de imitar ou forçar uma personalidade que não é a sua. Elas buscam técnicas externas, copiam gestos, tentam soar de um jeito que não lhes é natural ou se esforçam para impressionar os outros. Essa artificialidade é rapidamente percebida e gera o efeito oposto, repele em vez de atrair. Ao tentar ser alguém que não são, elas sufocam sua própria energia autêntica, bloqueando o fluxo do carisma natural. Essa inautenticidade as impede de acessar o poder do ímã humano, mantendo-as em um ciclo de esforço e frustração porque estão buscando a aprovação externa, em vez de irradiar sua própria verdade interior. O ritual do arquiteto neste contexto do carisma é a construção de um alicerce de autenticidade inabalável. Um arquiteto não tenta imitar um estilo que não se encaixa na natureza do terreno ou na visão do cliente, ele projeta com integridade e singularidade. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua presença, precisa edificar sua autenticidade. Comece por mergulhar no autoconhecimento, quem você realmente é. Quais são seus valores, suas paixões, suas forças únicas? Desfaça-se das máscaras e das expectativas alheias. Permita-se ser vulnerável. Pratique a aceitação incondicional de si mesmo. Quando você se apresenta ao mundo com sua verdade, mesmo com as suas imperfeições, você ativa uma ressonância profunda com aqueles que buscam conexões genuínas. Essa congruência entre seu ser interior e sua expressão externa é a base para que sua energia pessoal brilhe e atraia seguidores, parceiros e oportunidades que se alinham com seu verdadeiro eu. O carisma é a força da natureza que reside em sua presença autêntica.
Ao liberar quem você realmente é, você se liberta da necessidade de aprovação e se capacita a atrair seguidores, parceiros e oportunidades que ressoam com sua verdadeira essência. Permita que sua luz interior brilhe sem filtros e torne-se o ímã humano que você nasceu para ser. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou a presença autêntica. Eu irradio meu carisma natural, atraio seguidores, parceiros e oportunidades alinhadas com meu verdadeiro eu e sou um ímã humano de luz e verdade. Capítulo 2. Carisma não é magia. A ciência da atração humana. Você já se perguntou o que realmente faz com que algumas pessoas sejam irresistivelmente atraentes? Não estamos falando apenas de beleza física, mas daquela qualidade invisível que as faz brilhar em qualquer ambiente, que atrai olhares, ouvidos e oportunidades. Muitos veem isso como um talento místico, uma espécie de magia inata que poucos possuem. No entanto, e se o carisma fosse, na verdade, uma ciência? Uma combinação de fatores biológicos, psicológicos e energéticos que podem ser compreendidos, desenvolvidos e aprimorados por qualquer pessoa. Prepare-se para desmistificar o carisma e entender como ele opera no nível mais fundamental da atração humana. O carisma não é um dom sobrenatural, mas o resultado de uma complexa interação de fatores que criam um campo magnético pessoal. Ele envolve a forma como você irradia sua energia, como sua linguagem corporal se alinha com sua mensagem, como sua voz modula emoções e, crucialmente, como você se conecta com a essência do outro. No nível mais básico, somos seres energéticos e respondemos a frequências. Pessoas carismáticas emitem uma frequência de coerência. Seus pensamentos, sentimentos e expressões externas estão alinhados. Essa congruência cria uma ressonância com os outros, fazendo com que se sintam à vontade, inspirados e atraídos. É a ciência da sintonia vibracional em ação. Você atrai o que você é. Não é sobre truques, é sobre a autenticidade vibrando em alta frequência. A ciência por trás da atração humana e do carisma tem sido objeto de estudo em diversas áreas. A neurociência explora como o cérebro processa sinais sociais, como o contato visual e as expressões faciais, ativando neurônios espelho que promovem a empatia. A psicologia social estuda o poder da influência, da persuasão e como a linguagem não verbal impacta a percepção alheia. Pesquisadores como Richard Wiseman têm analisado comportamentos de pessoas consideradas sortudas ou carismáticas, encontrando padrões que podem ser replicados. A fisiologia mostra como a postura e a respiração afetam a produção de hormônios como a testosterona, confiança, e o cortisol, estresse, influenciando nossa energia e como somos percebidos. Essa vasta gama de pesquisas demonstra que o carisma é uma habilidade multifacetada, enraizada em princípios biológicos e psicológicos, passível de desenvolvimento e não uma magia inalcançável. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar desenvolver o carisma é a abordagem superficial e fragmentada. Elas focam em técnicas isoladas, faça contato visual por X segundos, sorria mais, sem compreender a ciência subjacente da atração. Tentam imitar a linguagem corporal de outros sem internalizar a energia que a sustenta, resultando numa performance inautêntica. Além disso, muitas pessoas falham em trabalhar suas próprias crenças limitantes e inseguranças internas, que emitem uma frequência de baixa confiança, sabotando qualquer esforço externo para parecer carismático. Essa desconexão entre o interior e o exterior impede que a energia autêntica do carisma flua, mantendo-as em um ciclo de esforço e resultados frustrantes porque não estão compreendendo a ciência holística da atração humana. O ritual do arquiteto, ao desmistificar o carisma, é a engenharia da presença magnética. Um arquiteto não apenas escolhe materiais bonitos, ele entende a física das estruturas, a psicologia do espaço e o fluxo da energia. Ele constrói consciência e arte. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa integrar a ciência e a prática. Comece por entender sua própria frequência energética.
O que seus pensamentos e emoções estão emitindo? Alinhe sua linguagem corporal com confiança. Adote uma postura aberta e relaxada. Pratique a escuta ativa e o contato visual para criar conexão. Treine a modulação da sua voz para expressar calor e convicção. Monitore suas crenças sobre si mesmo e sua capacidade de atrair. Visualize-se irradiando luz e confiança. Cada prática, desde a mais sutil até a mais óbvia, é um componente científico que, quando alinhado, cria um imã humano poderoso e autêntico, atraindo as pessoas e oportunidades que ressonam com a sua verdadeira essência. O carisma não é magia. É uma ciência poderosa que você pode dominar. Ao compreender e aplicar os princípios da atração humana, você se liberta da ilusão de que precisa nascer com essa qualidade e se capacita a desenvolver uma energia pessoal que atrai seguidores, parceiros e oportunidades alinhadas com a sua autenticidade e poder. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou a ciência do carisma. Minha presença é magnética e eu atraio seguidores, parceiros e oportunidades alinhadas com a minha autenticidade e poder. Capítulo 3. Sua energia pessoal. O campo magnético que você emite. Você já entrou em um ambiente e sentiu imediatamente a energia do lugar? Talvez uma atmosfera pesada e tensa, ou um espaço leve e acolhedor. Ou encontrou alguém e sentiu uma conexão instantânea, ou, ao contrário, um desconforto inexplicável. Essas sensações não são apenas impressões subjetivas, elas são a sua percepção do campo vibracional que cada pessoa e ambiente emitem constantemente. Tudo no universo é energia em movimento, vibrando em frequências específicas e você não é exceção. Sua própria existência é um emissor constante de energia, influenciando o ambiente, as pessoas e as oportunidades que se alinham à sua frequência. Compreender e otimizar esse campo é a chave para ativar seu poder de atração e se tornar um verdadeiro imã humano. O conceito central é que você é um campo vibracional vivo, um emissor de frequências que está constantemente interagindo com o universo. Seus pensamentos, emoções, crenças, palavras e até mesmo sua saúde física, tudo isso contribui para a frequência energética que você irradia. Essa energia não está confinada ao seu corpo, ela se estende para fora, formando um campo eletromagnético pessoal que interage com o campo quântico maior. É como uma torre de rádio, ela emite um sinal e apenas os receptores sintonizados naquela frequência conseguem captá-lo. Da mesma forma, as pessoas e oportunidades que se alinham à sua frequência são atraídas para você. Uma frequência de medo e escassez atrairá mais medo e escassez, enquanto uma de amor e abundância atrairá mais disso. Essa compreensão revela que você não apenas tem energia, mas que você é energia em movimento. A ideia de que somos seres vibracionais e que nossa energia influencia a realidade tem raízes profundas tanto em tradições antigas quanto na ciência moderna. Filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, falam de prana, energia vital, ou chi, e da importância de equilibrar os chakras, centros de energia no corpo. A medicina ayurvédica e a medicina tradicional chinesa são baseadas na compreensão dos fluxos de energia no corpo. Mais recentemente, a física quântica nos mostrou que tudo é vibração em seu nível mais fundamental. A neurociência e a psiconeuroimunologia estudam como nossos pensamentos e emoções afetam a química do corpo, liberando hormônios e neurotransmissores que impactam nossa saúde e, consequentemente, nossa energia. Pesquisadores como Bruce Lipton, em seu trabalho sobre a biologia da crença, demonstram como as células respondem ao ambiente e às nossas percepções, validando que nossa energia interna é um fator primordial. O grande erro da maioria das pessoas é a inconsciência sobre a energia que estão emitindo.
Elas podem desejar prosperidade, mas suas mentes estão cheias de pensamentos de falta, suas emoções em vibrações baixas, ansiedade e frustração, e suas palavras são de reclamação. Não percebem que estão enviando sinais mistos ao universo, sabotando seus próprios desejos. Agem como se a energia fosse algo místico e incontrolável, sem entender que ela é uma linguagem universal, que o universo está lendo constantemente. Essa falta de autoconsciência e de intenção no gerenciamento do próprio campo vibracional as mantém presas em ciclos indesejados, atraindo para si mais do que elas estão sendo, em vez do que elas estão desejando. O ritual do arquiteto, ao trabalhar com sua energia, é a engenharia da calibração vibracional. Um arquiteto não apenas projeta o exterior de um edifício, ele garante que os sistemas internos, elétrico, hidráulico, de aquecimento, estejam operando em sua frequência ideal para sustentar a vida dentro dele. Da mesma forma, você, como arquiteto da sua realidade, precisa aprender a calibrar sua própria frequência energética. Comece prestando atenção aos seus pensamentos e emoções. Eles estão te levando ou te diminuindo? Use a gratidão como uma ferramenta poderosa para elevar sua vibração instantaneamente. Pratique a visualização vívida, sentindo as emoções da realidade que você deseja manifestar. Use afirmações que ressoem com a sua versão mais elevada. Cerque-se de ambientes, pessoas, músicas e alimentos que energizem você. Gerencie o estresse e cultive o sono. Cada um desses atos é um ajuste no seu dial vibracional, garantindo que você esteja sempre emitindo a frequência de atração para o que você verdadeiramente deseja. Sua energia é o campo vibracional que você emite constantemente, e é sua ferramenta mais potente para se tornar um ímã humano. Ao se tornar consciente da sua frequência e gerenciá-la com intenção, você se torna um ímã para as pessoas, oportunidades e experiências que ressoam com a sua vibração mais elevada. Permita que sua energia seja o farol que ilumina o caminho para a sua vida ideal. Repita estas palavras de afirmação. Eu sou um campo vibracional de alta frequência. Minha energia atrai o que desejo, e eu irradio amor, abundância e conexões autênticas em cada momento. Capítulo 4. A autenticidade como uma, liberando seu verdadeiro eu. Você já se sentiu a necessidade de usar uma máscara em certas situações? Talvez tentando ser mais engraçado, mais inteligente, mais polido ou mais durão do que realmente se sente? Tudo para impressionar ou ser aceito. Essa busca por validação externa, por mais bem intencionada que seja, drena sua energia e, ironicamente, afasta as conexões genuínas. Mas e se eu lhe dissesse que o verdadeiro segredo para atrair seguidores, parceiros e oportunidades não está em aperfeiçoar uma persona, mas em simplesmente ser você mesmo? A autenticidade não é apenas uma virtude, é um ímã poderoso, a força mais pura que você pode liberar para atrair o que realmente ressoa com seu verdadeiro eu. A autenticidade é a congruência entre quem você é em seu interior e como você se apresenta ao mundo. É quando seus valores, pensamentos, sentimentos e ações estão em perfeita harmonia. No contexto do carisma, a autenticidade é a base para um campo magnético pessoal forte e claro. Quando você tenta ser alguém que não é, sua energia se fragmenta, enviando sinais confusos e de baixa frequência. As pessoas, em um nível subconsciente, percebem essa dissonância e isso gera desconfiança, mesmo que não saibam exatamente o porquê. Por outro lado, quando você libera seu verdadeiro eu, mesmo com suas imperfeições, você irradia uma coerência e uma verdade que ressoam profundamente com os outros. Essa honestidade consigo mesmo e com o mundo cria um campo de atração genuíno, atraindo aqueles que valorizam a verdade e buscam conexões autênticas. Historicamente, a busca pela autenticidade tem sido um tema central na filosofia e na psicologia. Pensadores como Sócrates, com seu "Conhece-te a ti mesmo", e Jean-Paul Sartre, com seu existencialismo, enfatizavam a importância de viver de acordo com a própria verdade.
Na psicologia humanista, Carl Rogers destacou a congruência como um fator essencial para o crescimento pessoal e a saúde mental, onde a experiência, a consciência e a comunicação estão alinhadas. A sabedoria de mestres espirituais de diversas tradições também prega a importância de ser verdadeiro consigo mesmo como um caminho para a iluminação e a paz interior. Mais recentemente, a pesquisa em neurociência social mostra como a autenticidade, percebida como honestidade e transparência, ativa circuitos de recompensa no cérebro de outras pessoas, fomentando a confiança e a atração. Essa vasta gama de referências corrobora que a integridade do ser é a base de toda a influência e atração duradoura. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar ser carismática ou influente, é a tentativa de performar um ideal de si mesmas, em vez de simplesmente ser. Elas caem na armadilha da comparação social, tentando se encaixar em padrões irrealistas de perfeição impostos pela mídia ou pela sociedade. Gastam energia preciosa tentando esconder suas vulnerabilidades, seus medos ou seus defeitos, acreditando que isso as tornará mais atraentes. Essa busca incessante por aprovação externa as impede de expressar sua singularidade, sufocando sua verdadeira essência. Ao não aceitar e liberar quem realmente são, elas criam uma barreira invisível entre si mesmas e os outros, atraindo apenas relacionamentos superficiais ou oportunidades que não ressoam com seu propósito, porque sua energia não está alinhada com sua verdade. O ritual do arquiteto, ao liberar seu verdadeiro eu, é a construção de uma estrutura com integridade inabalável. Um arquiteto não tenta construir uma casa que imita perfeitamente outra, ignorando o terreno e as necessidades do cliente. Ele projeta com originalidade e honestidade em relação aos materiais e à função. Ele cria uma obra que reflete a sua própria assinatura. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa edificar sua autenticidade. Comece por um profundo processo de autodescoberta. O que te faz único? Quais são seus talentos, paixões e peculiaridades? Desfaça-se das expectativas alheias e das máscaras que você usa. Pratique a vulnerabilidade consciente, compartilhando sua verdade com as pessoas de confiança. Permita-se ser imperfeito. Use afirmações que reforcem sua autenticidade. Eu sou minha verdade autêntica. Eu libero meu verdadeiro eu e minha autenticidade atrai pessoas e oportunidades alinhadas com minha essência mais pura. A autenticidade é o ímã mais poderoso que você possui. Ao liberar seu verdadeiro eu, você se liberta da necessidade de aprovação e se capacita a atrair seguidores, parceiros e oportunidades que o amam e valorizam por quem você realmente é. Permita que sua verdade brilhe e observe como o mundo se alinha com sua essência autêntica. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou minha verdade autêntica. Eu libero meu verdadeiro eu e minha autenticidade atrai pessoas e oportunidades alinhadas com minha essência mais pura. Capítulo 5. A escutativa, o segredo para conectar profundamente. Você já esteve em uma conversa onde sentiu que a outra pessoa realmente não estava ouvindo? Talvez ela estivesse apenas esperando a vez dela de falar, ou olhando para o celular, ou com a mente distante. Como você se sentiu? Provavelmente desconectado e desvalorizado. Em contraste, já se sentiu profundamente compreendido e valorizado por alguém que o ouviu com total atenção, sem interrupções, sem julgamento? Essa é a força transformadora da escuta ativa. Se o carisma é a energia que atrai, então a capacidade de escutar profundamente é o segredo para forjar conexões que transcendem o superficial, tornando-o um verdadeiro ímã humano, capaz de atrair não só seguidores e parceiros, mas relações autênticas e oportunidades significativas. A escuta ativa é muito mais do que apenas ouvir palavras. É um ato de presença total e empatia genuína. Significa dar sua atenção plena a outra pessoa, não apenas com os ouvidos, mas com os olhos, com a linguagem corporal e com todo o seu ser. É silenciar sua própria voz interior de julgamento, de planejamento de resposta ou de distração para criar um espaço seguro, onde o outro se sinta visto, ouvido e compreendido.
Quando você pratica a escuta ativa, você está enviando um sinal claro de que a outra pessoa é importante, que sua perspectiva tem valor. Essa validação e essa energia de respeito criam uma ressonância profunda, construindo confiança e intimidade. Não é uma técnica de manipulação, é um ato de generosidade e inteligência emocional que fortalece o elo invisível entre as pessoas, tornando-o irresistivelmente atraente. A importância da escuta tem sido um pilar em diversas filosofias, práticas espirituais e na psicologia. Em muitas tradições indígenas, a prática de ouvir com o coração e a mente aberta é fundamental para a sabedoria tribal e a resolução de conflitos. Grandes líderes espirituais e mestres de comunicação como Gandhi ou Dalai Lama eram conhecidos por sua profunda capacidade de escuta. Na psicologia, a terapia centrada no cliente de Carl Rogers enfatiza a escuta ativa como um componente essencial para a cura e o crescimento. A neurociência tem demonstrado como a escuta empática ativa áreas cerebrais relacionadas à recompensa e à conexão social. Pesquisas em comunicação interpessoal consistentemente mostram que a escuta ativa melhora a qualidade dos relacionamentos, a resolução de problemas e a eficácia da liderança. Essa vasta gama de referências corrobora que a capacidade de ouvir profundamente é um superpoder para a atração humana. O grande erro da maioria das pessoas ao se comunicar é a escuta passiva ou seletiva, ou pior, a escuta para responder e não para compreender. Elas ouvem as palavras, mas suas mentes estão ocupadas formulando a próxima frase, avaliando o que está sendo dito ou se distraindo com seus próprios pensamentos. Não se engajam verdadeiramente com a mensagem e com a pessoa à sua frente. Essa falta de presença e de empatia é percebida pelo outro, mesmo que inconscientemente, e cria uma barreira invisível para a conexão genuína. Elas perdem a oportunidade de construir confiança, de entender as necessidades reais do outro e de forjar laços profundos. Ao não praticar a escuta ativa, elas se desconectam do seu próprio poder de atração, afastando as pessoas e as oportunidades que poderiam surgir de uma conexão mais profunda. O ritual do arquiteto, ao dominar a escuta ativa, é a engenharia da empatia e da conexão. O arquiteto não apenas desenha, ele ouve atentamente as necessidades, os sonhos e até os medos do cliente, compreendendo profundamente o que ele deseja, mesmo o que não é dito em palavras. Ele escuta para construir. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa cultivar a escuta ativa em cada interação. Quando alguém estiver falando, silencie sua mente e concentre-se totalmente na pessoa. Faça contato visual, assinta com a cabeça, use expressões faciais que demonstrem engajamento. Evite interromper. Faça perguntas abertas que incentivem a pessoa a se aprofundar. Pratique a reflexão e o resumo do que foi dito para garantir a compreensão. Então, se entendi corretamente, você está dizendo que... Sinta o emocional do outro. Essa prática constante de escuta profunda não apenas tornará você um comunicador mais eficaz, mas também ativará seu carisma, atraindo pessoas que se sentirão seguras e valorizadas em sua presença. A escuta ativa é o segredo mais bem guardado para conectar profundamente e se tornar um imã humano irresistível. Ao dar o presente da sua presença e compreensão, você se liberta da superficialidade e se capacita a construir relacionamentos autênticos e a atrair oportunidades que ressoam com a sua capacidade de criar conexões genuínas. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um ouvinte ativo e empático. Minha presença profunda atrai conexões autênticas e oportunidades significativas. E eu sou um imã humano de compreensão e valor. Capítulo 6. O grande erro: forçar a influência e a aprovação. Você já se esforçou demais para convencer alguém, para ser aceito em um grupo ou para conseguir aquela oportunidade apenas para sentir que estava empurrando uma porta fechada? Tentou persuadir, manipular ou agradar a todo custo, mas os resultados foram mínimos ou até negativos. Em nossa busca por ser carismáticos e influentes, muitos de nós caímos na armadilha de forçar a influência e a aprovação. Esse é o grande erro que, ironicamente, repele as pessoas e as oportunidades, em vez de atraí-las. O verdadeiro carisma não é uma questão de esforço e controle, mas de ressonância e permissão. É hora de parar de forçar e começar a atrair. O grande erro de forçar a influência e a aprovação surge da crença equivocada de que precisamos convencer, persuadir ou manipular os outros para obter o que desejamos.
Esta mentalidade de controle e escassez emite uma frequência de desespero e necessidade, que é sentida subconscientemente pelas pessoas. Pense em um vendedor agressivo. Sua energia de precisa vender repele os clientes. Da mesma forma, quando você tenta forçar uma conexão ou uma oportunidade, você cria uma resistência no campo energético do outro. As pessoas não são atraídas por quem tenta desesperadamente agradar ou controlar. Elas estão atraídas pela autenticidade, pela confiança e pela energia de quem não precisa, mas atrai. Forçar a influência é tentar empurrar em vez de atrair, o que desorganiza o fluxo natural do seu poder de imã humano. Historicamente, a diferença entre a influência autêntica e a manipulação tem sido um tema de debate em diversas filosofias e estudos de liderança. O orador grego Demóstenes ensinava a retórica não como manipulação, mas como a arte de persuadir através da verdade e da paixão. Em contraste, a sofística era criticada por usar truques linguísticos para enganar. No mundo corporativo, líderes tóxicos que usam a coerção e a microgestão muitas vezes veem seu poder desmoronar a longo prazo, enquanto líderes que inspiram e empoderam cultivam lealdade genuína. A psicologia social, através de estudos sobre conformidade e obediência, mostra que a pressão excessiva pode gerar conformidade superficial, mas raramente leva a uma mudança autêntica de atitude ou a uma conexão profunda. Essa distinção é crucial. A influência forçada é insustentável e não gera a atração genuína do carisma. O grande erro da maioria das pessoas é a obsessão em controlar a percepção alheia e a necessidade de validação externa. Elas moldam suas palavras, ações e até sua personalidade para agradar, para serem aprovadas ou para manipular um resultado. Gastam uma energia imensa tentando ser perfeitas ou convincentes, sem perceber que essa artificialidade as afasta de sua própria autenticidade. Quando não obtêm a aprovação ou o resultado desejado, elas se frustram e se sentem rejeitadas, o que reforça o ciclo de tentar forçar ainda mais. Essa mentalidade de controle e necessidade as impede de acessar a verdadeira fonte do carisma, que reside na segurança e na autenticidade, e as mantém presas em um ciclo de busca incessante por algo que só pode vir quando se deixa de forçar. O ritual do arquiteto, ao desmantelar o erro de forçar a influência, é a engenharia da atração magnética. Um arquiteto não tenta forçar as pessoas a admirarem um edifício. Ele o projeta com excelência, com uma energia que convida à admiração natural. Ele permite que a beleza e a funcionalidade falem por si. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu carisma, precisa parar de forçar e começar a atrair. Comece por cultivar sua própria autenticidade e coerência vibracional. Foque em ser a pessoa que você deseja atrair. Se você quer confiança, seja confiante. Se quer generosidade, seja generoso. Libere a necessidade de controlar o resultado e a obsessão pela aprovação. Confie que, ao emitir sua verdadeira frequência, as pessoas e oportunidades que ressoam com você serão atraídas naturalmente, sem esforço. Visualize-se atraindo o que deseja com facilidade e graça. Essa entrega e confiança no processo de atração é o que transforma você em um imã humano irresistível. Forçar a influência e a aprovação é uma barreira para o seu carisma natural. Ao abandonar essa luta e confiar na sua própria energia autêntica, você se liberta da necessidade de controle e se capacita a atrair seguidores, parceiros e oportunidades que o valorizam por quem você realmente é. Permita que sua autenticidade seja o seu maior imã. Repita essas palavras de afirmação. Eu paro de forçar a influência. Eu confio na minha autenticidade e minha energia atrai seguidores, parceiros e oportunidades alinhadas com a minha verdade e poder. Capítulo 7. A linguagem corporal magnética. Postura e gestos que atraem. Já notou como algumas pessoas, mesmo sem dizer uma palavra, parecem exalar confiança e uma presença que preenche o ambiente, como se sua simples postura, um gesto sutil ou a forma como se movem comunicasse muito mais do que 1000 palavras?
A verdade é que a comunicação não verbal é uma força poderosa, muitas vezes mais impactante do que o que é dito. Sua linguagem corporal não é apenas um reflexo do seu estado interno. Ela é um campo magnético que atrai ou repele. Se o carisma é a energia que você emite, então a linguagem corporal magnética é a forma como essa energia se manifesta fisicamente, tornando-o um verdadeiro ímã humano, capaz de atrair e influenciar sem esforço. A linguagem corporal magnética é o uso consciente e autêntico de sua postura, gestos, expressões faciais e movimentos para comunicar abertura, confiança, presença e alinhamento. No contexto do carisma, ela atua como um amplificador da sua energia pessoal. Quando sua linguagem corporal é aberta, relaxada e congruente com sua intenção, por exemplo, querer se conectar, você envia um sinal claro de que é acessível e confiável. Pense em um sorriso genuíno que atinge os olhos, ou em uma postura ereta, mas não rígida. Esses são sinais universais de carisma. Por outro lado, braços cruzados, ombros curvados ou um olhar evasivo comunicam fechamento e insegurança, repelindo a atração. Dominar a linguagem corporal é aprender a dançar com sua energia, permitindo que seu corpo expresse a autenticidade e o poder que residem em você, atraindo as pessoas e oportunidades que buscam essa ressonância. A importância da linguagem corporal na comunicação e na atração humana é um campo amplamente estudado e documentado. Pesquisadores como Albert Mehrabian, embora suas proporções exatas sejam debatidas, popularizaram a ideia de que a comunicação não verbal, linguagem corporal e tom de voz é muito mais impactante do que as palavras em si. A psicologia evolucionista sugere que nossa capacidade de ler sinais não verbais é uma habilidade de sobrevivência inata. A neurociência explora como os neurônios espelho nos permitem imitar e sentir as emoções expressas através da linguagem corporal alheia, criando empatia e conexão. Palestrantes como Amy Cuddy, com sua pesquisa sobre Power Poses, poses de poder, demonstraram como a simples mudança de postura pode alterar a química hormonal do corpo, aumentando a confiança. Essa vasta gama de evidências corrobora que a forma como nos expressamos corporalmente é um fator crítico para a atração e a influência. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar ser carismáticas, é ignorar ou subestimar o poder de sua própria linguagem corporal. Elas se preocupam apenas com o que vão dizer, enquanto seu corpo está enviando mensagens contraditórias de insegurança, fechamento ou nervosismo. Adotam posturas defensivas, gesticulam excessivamente ou de menos, mantêm um contato visual deficiente ou têm expressões faciais inexpressivas. Essa dissonância entre o verbal e o não verbal cria desconfiança e afasta as pessoas, pois o subconsciente delas capta a incongruência. Além disso, muitas pessoas tentam imitar a linguagem corporal de outros sem internalizar a confiança que a sustenta, resultando numa performance inautêntica, que repele em vez de atrair, porque a energia por trás do gesto não é genuína. O ritual do arquiteto ao construir uma linguagem corporal magnética é a engenharia da presença imponente e acolhedora. Um arquiteto não apenas desenha as linhas de um edifício, ele pensa em como a estrutura se apresenta, como convida as pessoas a entrar, como inspira admiração. Ele projeta a presença do edifício. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu carisma, precisa conscientemente moldar sua linguagem corporal. Comece pela postura. Mantenha a coluna ereta, os ombros relaxados e ligeiramente para trás. Mantenha uma postura aberta, evitando cruzar braços ou pernas de forma defensiva. Pratique o contato visual direto, mas não ameaçador, para criar conexão. Sorria com os olhos. Use gestos abertos e intencionais para enfatizar pontos, em vez de movimentos nervosos. Visualize-se irradiando confiança e abertura em cada interação. Cada ajuste em sua linguagem corporal é uma calibração no seu campo magnético, tornando-o um verdadeiro ímã humano capaz de atrair e influenciar sem esforço. A linguagem corporal magnética é sua ferramenta silenciosa mais poderosa para atrair e influenciar. Ao alinhar seu corpo com sua autenticidade e intenção,
você se liberta da insegurança e se capacita a comunicar confiança, calor e presença. Permita que seu corpo seja um condutor da sua energia mais elevada e observe como as pessoas e oportunidades se alinham à sua presença magnética. Repita estas palavras de afirmação. Minha linguagem corporal é magnética. Eu irradio confiança e abertura, atraindo seguidores, parceiros e oportunidades que ressoam com a minha presença poderosa. Capítulo 8. A voz cativante. Modulação e ritmo que conectam. Já notou como a voz de certas pessoas parece hipnotizar, transmitindo confiança, calor ou paixão, mesmo antes de você processar o que elas estão dizendo? Por outro lado, uma voz monótona ou aguda demais pode rapidamente afastar a atenção, por mais brilhante que seja a mensagem. Sua voz é um instrumento poderoso, uma extensão direta de sua energia pessoal, capaz de criar ou quebrar a conexão. Se o carisma é a força que atrai, então a voz cativante, com sua modulação e ritmo, é um dos segredos mais potentes para tocar corações, mentes e atrair seguidores, parceiros e oportunidades. A voz cativante é a arte de usar as qualidades de sua fala, como volume, tom, velocidade, pausas e entonação, para transmitir sua mensagem com impacto e emoção, criando uma conexão profunda. Não é apenas o que você diz, mas como você diz. Quando sua voz é modulada de forma expressiva, ela adiciona camadas de significado às suas palavras, comunicando sua paixão, sua autoridade, sua empatia ou sua alegria. O ritmo da sua fala, a forma como você usa pausas estratégicas, acelera ou desacelera, guia o ouvinte, mantendo-o engajado e curioso. Pense em um bom narrador de histórias. Ele usa sua voz para criar suspense, emoção e clareza. Ao dominar a modulação e o ritmo da sua voz, você transforma sua fala em um ímã sonoro que ressoa com as emoções dos outros e os atrai para a sua mensagem. A importância da voz na comunicação humana é reconhecida há milênios. A retórica grega e romana, por exemplo, ensinava a oratória como uma arte que incluía o controle da voz para mover as multidões. Grandes líderes e oradores da história, como Winston Churchill ou Martin Luther King Jr., eram mestres na arte de usar suas vozes para inspirar e persuadir. No campo das artes performáticas, atores e cantores treinam intensamente a modulação vocal para expressar uma vasta gama de emoções. A psicologia da comunicação e a neurociência têm explorado como o tom de voz e o ritmo ativam diferentes áreas do cérebro, influenciando a confiança, a credibilidade e a resposta emocional do ouvinte. Pesquisas mostram que uma voz monótona pode ser percebida como entediante ou sem paixão, enquanto uma voz vibrante e bem modulada indica entusiasmo e convicção. Essa vasta gama de evidências corrobora que a qualidade da sua voz é um componente crucial do seu carisma. O grande erro da maioria das pessoas ao se comunicar é a negligência de sua própria voz. Elas focam apenas nas palavras, ignorando o poder do tom, do volume e do ritmo. Falam em um tom monótono, com velocidade irregular, ou com a voz muito alta ou baixa, sem perceber o impacto que isso tem na recepção de sua mensagem. Muitas vezes, a insegurança ou o nervosismo se manifestam na voz, tremor, voz fraca, fala acelerada, o que cria uma dissonância entre o que querem expressar e o que realmente comunicam. Essa falta de consciência e de controle vocal as impede de capturar a atenção, de transmitir confiança e de criar uma conexão profunda com seus ouvintes. Elas perdem a oportunidade de usar essa ferramenta poderosa para amplificar sua mensagem e atrair o que desejam, porque sua voz não está alinhada com sua intenção. O ritual do arquiteto, ao construir uma voz cativante, é a engenharia do som e da ressonância. Um arquiteto não apenas projeta espaços, mas considera a acústica, como o som se propaga e a atmosfera auditiva do ambiente. Ele esculpe o som. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa conscientemente moldar sua voz.
comece por gravar a si mesmo falando em diferentes situações para identificar seus padrões. Pratique a respiração diafragmática para controlar o volume e a projeção. Experimente variar seu tom, mais grave para autoridade, mais agudo para entusiasmo. Use pausas estratégicas para criar suspense ou para permitir que uma ideia seja absorvida. Varie a velocidade da sua fala para manter o interesse. Pratique entonar palavras-chave para dar ênfase. Visualize sua voz como um instrumento afinado que ressoa com o coração dos outros e os atrai para sua mensagem. Sua voz é uma força da natureza que conecta e cativa. Ao dominar a modulação e o ritmo, você se liberta da inexpressividade e se capacita a transmitir sua mensagem com paixão, confiança e uma profundidade que atrai seguidores, parceiros e oportunidades. Permita que sua voz seja a melodia que o mundo deseja ouvir. Repita estas palavras de afirmação. Minha voz é cativante. Eu uso modulação e ritmo para conectar profundamente e minha voz atrai seguidores, parceiros e oportunidades com poder e paixão. Capítulo 9. O olhar hipnótico. Consciência e presença nos olhos. Você já se sentiu completamente cativado por alguém apenas pelo seu olhar? Aquele tipo de olhar que parece ver através de você, que transmite uma profundidade, uma inteligência ou uma emoção que vai além das palavras? Ou, ao contrário, já interagiu com pessoas cujo olhar é evasivo, disperso ou vazio, fazendo você se sentir invisível? Os olhos são as janelas da alma, e a forma como você usa seu olhar é uma das expressões mais poderosas de sua energia pessoal. Se o carisma é a força que atrai, então o olhar hipnótico, infundido com consciência e presença, é o segredo para forjar conexões instantâneas e profundas, tornando um verdadeiro imã humano. O olhar hipnótico não é sobre manipular ou controlar os outros, mas sobre expressar sua presença total e sua consciência profunda através dos seus olhos. Ele é um reflexo da sua autenticidade e da sua capacidade de estar verdadeiramente presente no momento. Quando seus olhos transmitem clareza, confiança e uma escuta genuína, eles criam uma conexão instantânea com a outra pessoa. É como se você estivesse enviando um sinal direto da sua alma para a alma dela. Esse tipo de olhar desarma defesas, constrói confiança e convida a uma intimidade que a comunicação verbal sozinha raramente consegue. Ele mostra que você está totalmente engajado, valoriza a interação e que sua energia está focada. Um olhar hipnótico é um farol de presença que atrai a atenção e a confiança, pois a verdade e a autenticidade são intrinsecamente magnéticas. A importância do contato visual na comunicação humana é reconhecida e estudada em diversas disciplinas. Na psicologia social, o contato visual é um sinal crucial de interesse, confiança e honestidade. A neurociência tem explorado como o contato visual direto ativa áreas cerebrais relacionadas à atenção, à empatia e ao reconhecimento facial. Em muitas culturas, evitar o contato visual pode ser interpretado como desonestidade ou falta de respeito, enquanto um olhar direto e calmo é um sinal de confiança. Líderes carismáticos e oradores inspiradores frequentemente usam o contato visual para criar uma conexão poderosa com seu público, fazendo com que cada pessoa se sinta vista e compreendida individualmente. A prática da meditação mindfulness ensina a focar a atenção no presente. E quando essa presença é canalizada através dos olhos, o resultado é um olhar mais consciente e envolvente. Essa vasta gama de referências corrobora que o olhar é um canal direto para a nossa energia pessoal e para a conexão humana. O grande erro da maioria das pessoas ao se comunicar é a negligência ou o uso inadequado do contato visual. Elas podem ter um olhar disperso, evitando os olhos do interlocutor por insegurança ou nervosismo, o que transmite falta de confiança ou desinteresse. Ou, ao contrário, mantém um contato visual excessivamente fixo ou intenso, o que pode ser percebido como um agressivo ou intimidador.
Muitas pessoas não percebem que quando sua mente está divagando ou quando estão pensando em outra coisa, seus olhos revelam essa desconexão, mesmo que suas palavras sejam educadas. Essa incongruência entre o olhar e o estado interno cria uma barreira para o carisma, afastando as pessoas e as oportunidades, pois sua energia não está sendo transmitida de forma clara e autêntica através da janela da sua alma. O ritual do arquiteto, ao construir um olhar hipnótico, é a engenharia da presença ocular. Um arquiteto não apenas projeta as janelas de um edifício, ele pensa em como elas enquadram a vista, como elas trazem a luz para dentro e como se conectam com o exterior, transformando-as em pontos de foco e conexão. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa conscientemente cultivar a presença em seus olhos. Comece pela respiração consciente para acalmar seu sistema nervoso e focar sua mente no presente. Ao conversar, intencionalmente mantenha o contato visual de forma calma e relaxada, sem fixar demais. Pense em seus olhos como um canal através do qual você envia a sua intenção de conexão, de respeito e de escuta genuína. Pratique o olhar por dentro, sentindo a presença de sua própria consciência enquanto olha para o outro, transmitindo profundidade. Visualize uma luz suave e confiante emanando dos seus olhos. Cada prática de presença e consciência no seu olhar é um ajuste fino no seu ímã humano, tornando-o irresistivelmente atraente e capaz de forjar conexões profundas. O olhar hipnótico é a sua ferramenta mais sutil e poderosa para conectar profundamente e expressar sua presença autêntica. Ao infundi-lo com consciência, você se liberta da inexpressividade e se capacita a criar uma ressonância instantânea que atrai seguidores, parceiros e oportunidades alinhadas com sua alma. Permita que seus olhos sejam um espelho da sua alma, irradiando carisma e conexão. Repita estas palavras de afirmação. Meu olhar hipnótico é consciente. Eu irradio presença e verdade. E meus olhos atraem conexões profundas e oportunidades alinhadas com minha alma. Capítulo 10. Intenção clara, direcionando sua força de atração. Você já teve um desejo ardente, um objetivo claro em mente, mas sentindo-se perdido sobre como transformá-lo em realidade? Talvez você soubesse o que queria, mas parecia que o universo não estava recebendo sua mensagem. Se o carisma é a energia que atrai e você é um imã humano, como você garante que está atraindo exatamente o que deseja e não um monte de coisas aleatórias? A resposta está na intenção clara. A intenção não é apenas um desejo ou uma esperança. É a linguagem silenciosa que sua consciência usa para se comunicar com o campo vibracional do universo, direcionando sua força de atração com precisão. Dominar a linguagem da intenção é o segredo para ser um criador deliberado e um imã humano altamente eficaz. A intenção clara é o foco concentrado da sua consciência, carregado de propósito e emoção. No contexto da atração humana, a intenção é o que dá direção ao seu campo magnético pessoal. Imagine seu carisma como um farol. Ele emite luz, mas sem uma intenção clara, essa luz se dispersa em todas as direções. Uma intenção nítida é como um raio laser, direcionando sua energia com precisão para as pessoas, oportunidades e resultados que você deseja atrair. Quando sua intenção é difusa ou conflitante, você envia sinais mistos ao universo, resultando em atrações inconsistentes ou indesejadas. Por outro lado, uma intenção cristalina e alinhada com seus sentimentos mais profundos atua como uma instrução precisa ao universo, fazendo com que ele organize as circunstâncias e traga à existência aquilo que você está visualizando e desejando. É o propósito por trás do seu brilho que determina o que se materializa em seu caminho. A importância da intenção é um tema que permeia diversas tradições espirituais, filosóficas e, mais recentemente, a ciência. Na yoga e na meditação, o sankalpa, uma resolução ou intenção firmemente estabelecida,
é uma ferramenta poderosa para direcionar a mente e manifestar desejos. Muitos rituais de manifestação em culturas antigas utilizam a intenção focada e a visualização como chaves para a criação. Na psicologia, a pesquisa sobre o poder dos objetivos SMART, específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes, com prazo definido, e a visualização na performance humana demonstrou como atletas e executivos podem melhorar significativamente seus resultados ao mentalizar o sucesso. No campo da medicina holística, a cura intencional é reconhecida como um fator que influencia o processo de recuperação. Essas diferentes abordagens convergem por a mesma verdade. A intenção não é apenas um pensamento, é uma força energética que, quando direcionada com clareza e emoção, tem o poder de organizar a matéria e as circunstâncias ao seu redor, incluindo a atração de pessoas e oportunidades. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar atrair o que desejam é a falta de clareza e consistência na intenção. Elas têm desejos vagos. Quero ser mais influente, quero ter mais oportunidades, mas não definem o que isso significa em termos concretos, nem quais tipos específicos de pessoas ou situações desejam atrair. Suas intenções flutuam, mudando com o humor ou com as influências externas. Além disso, muitas emitem intenções positivas, mas as sabotam imediatamente com pensamentos de dúvida, medo ou escassez, enviando sinais mistos ao universo. Essa fragmentação da intenção é como tentar sintonizar um rádio em várias estações ao mesmo tempo. Você só ouve ruído e atrai coisas sem um padrão definido. Elas não compreendem que a intenção precisa ser clara, focada e alinhada com a emoção para ter o poder de direcionar sua força de atração. O ritual do arquiteto, ao usar a linguagem da intenção, é a criação de um blueprint detalhado para suas atrações. Um arquiteto não começa uma construção sem um plano minucioso onde cada detalhe é intencionado. Sua intenção é a fundação de todo o projeto. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa aprender a formular suas intenções com clareza cristalina. Reserve um tempo para visualizar as pessoas e oportunidades que você quer atrair como se já fossem realidade, sentindo as emoções que elas trariam: alegria, gratidão, excitação. Escreva suas intenções em um diário com detalhes. Use afirmações que expressem seu desejo no presente, como: eu atraio colaboradores ideais. Oportunidades perfeitas surgem para mim. Repita-as com convicção. E mais importante, alinhe seus pensamentos, palavras e ações com essa intenção, eliminando qualquer sinal de dúvida ou conflito. Essa consistência intencional é o que permite que seu campo magnético pessoal se torne um farol potente, atraindo com precisão aquilo que você está intencionalmente vibrando para receber. A intenção clara é a sua ferramenta mais poderosa para direcionar sua força de atração e se tornar um imã humano altamente eficaz. Ao dominar essa linguagem, você não apenas atrai seguidores, parceiros e oportunidades, mas também orquestra sua vida com propósito e precisão. Permita que suas intenções claras e vibrantes desenhem um mapa das suas mais elevadas atrações. Repita estas palavras de afirmação. Minha intenção é clara e poderosa. Eu direciono minha força de atração com precisão, e o universo responde manifestando as pessoas e oportunidades que eu desejo. Capítulo 11. A vulnerabilidade poderosa. Construindo confiança genuína. Você já se esforçou para parecer impecável, forte, sem falhas, acreditando que isso tornaria mais respeitado ou atraente? Muitos de nós fomos condicionados a esconder nossas imperfeições, nossos medos e nossas incertezas, por medo de sermos julgados ou rejeitados. No entanto, e se eu lhe dissesse que a verdadeira força e o ponto de atração mais potente não residem na perfeição,
mas na coragem de ser vulnerável. A vulnerabilidade poderosa não é fraqueza, é a autenticidade que constrói confiança genuína, tornando um ímã humano capaz de forjar conexões profundas e duradouras que transcendem as máscaras e as aparências. A vulnerabilidade poderosa é a capacidade de se apresentar ao mundo com sua verdade, incluindo suas imperfeições, seus medos e suas incertezas, sem a necessidade de máscaras ou pretensões. No contexto do carisma, ela atua como um desarmador de defesas. Quando você permite que os outros vejam sua humanidade, você envia um sinal de autenticidade e coragem. Isso cria um espaço seguro para que os outros também sejam vulneráveis, promovendo uma conexão mútua e profunda. Pense em um líder que admite um erro, ou em um amigo que compartilha uma dificuldade pessoal. Essa honestidade não os diminui, ela os humaniza e os torna mais relacionáveis e confiáveis. A vulnerabilidade não é sobre vitimização ou exposição desmedida, mas sobre a coragem de ser real, de se conectar de coração a coração, ativando uma ressonância que atrai quem busca autenticidade. Historicamente, a vulnerabilidade tem sido um tema complexo. Em muitas culturas, ela foi vista como fraqueza, especialmente em figuras de poder. No entanto, grandes líderes espirituais como Jesus ou Buda, em suas narrativas, frequentemente demonstraram humildade em momentos de dúvida, tornando-os mais acessíveis e inspiradores. Na literatura, o herói falho é uma figura com a qual nos identificamos mais profundamente do que com o herói perfeito. Mais recentemente, a pesquisa da doutora Brené Brown sobre vulnerabilidade e vergonha revolucionou a compreensão da sua importância, demonstrando cientificamente que a vulnerabilidade é a porta de entrada para a coragem, a compaixão, a conexão e a criatividade. Sua pesquisa mostra que, na verdade, não podemos experimentar a conexão genuína sem nos permitir sermos vistos em nossa totalidade, imperfeições incluídas. Essa compreensão valida que a vulnerabilidade não é um risco a ser evitado, mas um caminho para a autenticidade e atração poderosa. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar construir confiança e carisma é a busca pela perfeição e a aversão à vulnerabilidade. Elas se esforçam para projetar uma imagem impecável, sem falhas, acreditando que isso as tornará mais aceitáveis ou admiráveis. Gastam energia preciosa escondendo seus verdadeiros sentimentos, seus medos ou seus erros. Essa armadura de perfeição, embora possa parecer protetora, na verdade cria uma barreira invisível para a conexão genuína. As pessoas, em um nível subconsciente, sentem a falta de autenticidade e não conseguem se conectar profundamente, pois não há um espaço para a própria humanidade delas. Essa falta de vulnerabilidade as impede de construir confiança real, afastando as pessoas e as oportunidades que buscam autenticidade e profundidade porque não há um terreno comum de humanidade. O ritual do arquiteto, ao invocar a vulnerabilidade poderosa, é a engenharia da transparência e da conexão autêntica. Um arquiteto não tenta esconder as fundações ou os pilares que sustentam uma estrutura. Ele os integra ao design, mostrando a força que está por trás da beleza. Ele não teme expor o que sustenta a obra. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa integrar sua vulnerabilidade como uma fonte de poder. Comece por um processo de autoaceitação radical de suas imperfeições. Pratique a honestidade compassiva consigo mesmo. Em interações com pessoas de confiança, permita-se compartilhar um medo, uma dúvida ou uma experiência onde você não foi perfeito. Isso não é reclamar, mas compartilhar sua humanidade. Esteja presente para a resposta do outro. Visualize-se atraindo pessoas que o valorizam por sua verdade e autenticidade e não por uma imagem perfeita. Cada ato de vulnerabilidade consciente é um tijolo que constrói pontes de confiança, ativando seu carisma de forma poderosa e genuína. A vulnerabilidade poderosa é a sua chave para construir confiança genuína e se tornar um imã humano irresistível. Ao ter a coragem de ser quem você realmente é, você se liberta da necessidade de máscaras e se capacita a atrair conexões profundas, leais e significativas. Permita que sua humanidade seja sua maior força. Repita estas palavras de afirmação. Eu abraço minha vulnerabilidade poderosa. Eu construo confiança genuína,
atraio conexões autênticas e manifesto o poder através da minha verdade. Capítulo 12. O serviço inspirador. Atraindo lealdade e parcerias duradouras. Você já notou como algumas pessoas, em vez de buscarem apenas o próprio benefício, parecem ter um dom natural para servir, para ajudar, para elevar os outros? E como, paradoxalmente, essas mesmas pessoas são as que mais atraem apoio, lealdade e oportunidades incríveis? Em um mundo que muitas vezes valoriza a competição e o individualismo, a ideia de que o serviço é a chave para o carisma pode parecer contraintuitiva. Mas e se eu lhe dissesse que o serviço inspirador não é uma fraqueza, mas uma das maiores forças da natureza para atrair lealdade e parcerias duradouras? É a essência do ímã humano que não apenas atrai, mas retém e multiplica conexões valiosas. O serviço inspirador é a capacidade de focar sua energia e suas ações em agregar valor genuíno à vida dos outros, sem esperar algo em troca. Não é sobre autossacrifício, mas sobre generosidade com propósito. No contexto do carisma, quando você se dedica a servir, a ajudar, a resolver problemas ou a elevar as pessoas ao seu redor, você emite uma frequência de altruísmo e valor que é irresistivelmente atraente. Pense em um líder que se preocupa genuinamente com o bem-estar de sua equipe, ou em um empreendedor cujo produto ou serviço realmente melhora a vida das pessoas. Essa energia de contribuição cria um campo magnético de reciprocidade. As pessoas são naturalmente atraídas por quem as faz sentir-se melhor, por quem as ajuda a crescer, e essa atração se transforma em lealdade profunda e o desejo de parceria. O serviço não é apenas uma ação, é uma vibração de abundância que abre as portas para conexões e oportunidades que ressoam com seu propósito. Historicamente, o princípio do serviço como base para a liderança e a influência é um tema universal. Grandes líderes religiosos e espirituais, como Jesus, Buda e Gandhi, modelaram o serviço abnegado como o caminho para a autoridade moral e a mudança. O conceito de liderança servidora, popularizado no mundo corporativo, demonstra que líderes que priorizam o crescimento e o bem-estar de sua equipe alcançam resultados superiores. Em comunidades e tribos ancestrais, o valor de contribuir para o bem do grupo era fundamental para a coesão social. A psicologia positiva, por sua vez, tem demonstrado que atos de generosidade e altruísmo não apenas beneficiam o receptor, mas também aumentam a felicidade e o bem-estar do doador. Essa vasta gama de evidências corrobora que o serviço é um catalisador poderoso para a atração e a construção de relacionamentos duradouros e leais. O grande erro da maioria das pessoas, ao tentar atrair apoio ou parcerias, é focar excessivamente em si mesmas e no que podem obter, em vez de no que podem oferecer. Elas abordam relacionamentos com uma mentalidade de "o que posso tirar disso?" ou "como posso convencer essa pessoa?" Preocupam-se demais em impressionar, em parecer inteligentes ou poderosas, sem pensar em como podem genuinamente agregar valor à vida do outro. Essa mentalidade egocêntrica e transacional emite uma frequência de necessidade ou de autointeresse, que é sentida e repele as pessoas, em vez de atraí-las. Elas falham em perceber que a verdadeira lealdade e as parcerias duradouras nascem da confiança mútua e do valor compartilhado, que só pode ser construído através de um serviço autêntico e desinteressado. O ritual do arquiteto, ao invocar o serviço inspirador, é a engenharia da contribuição e da comunidade. Um arquiteto não projeta apenas um edifício isolado. Ele o concebe como parte de um bairro, de uma cidade, pensando em como ele servirá aos seus habitantes e à comunidade ao redor. Ele constrói para o bem maior. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa construir sua vida com base no serviço inspirador. Comece por identificar as necessidades das pessoas ao seu redor, em sua família, em seu trabalho, em sua comunidade, e pergunte-se como eu posso agregar valor genuinamente aqui.
Ofereça sua ajuda, seu conhecimento, seu tempo ou seus recursos sem esperar nada em troca. Seja o primeiro a estender a mão. Visualize-se como uma fonte de valor e inspiração para os outros. Essa mentalidade de contribuição não apenas o tornará um ímã poderoso, mas também atrairá para você um exército de lealdade e parcerias duradouras, porque o universo responde em abundância àqueles que servem. O serviço inspirador é a sua chave mestra para atrair lealdade e parcerias duradouras, e a essência de um ímã humano autêntico. Ao focar em agregar valor à vida dos outros, você se liberta da necessidade de buscar aprovação e se capacita a construir um legado de conexões profundas e significativas. Permita que sua generosidade seja sua maior força e observe como o mundo responde com apoio e abundância. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou um serviço inspirador. Eu agrego valor aos outros com generosidade e atraio lealdade, parcerias duradouras e abundância em todas as minhas conexões. Capítulo 13. Superando o medo da exposição, brilhe sem hesitação. Você já teve uma ideia brilhante, um talento único ou uma mensagem poderosa para compartilhar, mas sentiu um frio na barriga, uma hesitação, um medo de se colocar em evidência? Como se uma força invisível o puxasse de volta para a sombra, mesmo quando sua alma ansiava por brilhar. Esse é o medo da exposição, uma das maiores barreiras para a expressão plena do seu carisma. Em um mundo que precisa de luzes autênticas, muitos de nós se escondem por pavor do julgamento, da crítica ou do fracasso. Mas e se eu lhe dissesse que superar esse medo não é apenas um ato de coragem, mas a chave para liberar seu carisma e brilhar sem hesitação, atraindo as pessoas e oportunidades que esperam por sua luz? O medo da exposição é, em sua essência, o medo de ser visto, de ser julgado, de ser imperfeito em público. Ele se manifesta como insegurança, procrastinação, perfeccionismo excessivo ou a tendência de se minimizar. No contexto do carisma, esse medo atua como um ofuscador do seu brilho natural. Sua energia pessoal é como uma lâmpada, e o medo da exposição é um lençol que a cobre, impedindo que sua luz irradie e atraia. Quando você se retrai, você não apenas se priva de compartilhar seus dons, mas também impede que as pessoas e oportunidades que ressoam com sua verdadeira essência o encontrem. Brilhar sem hesitação significa soltar a necessidade de aprovação externa e a crença de que você precisa ser perfeito para ser digno de ser visto. É um ato de liberação e de confiança que permite que sua energia autêntica flua livremente, tornando um ímã humano irresistível para aqueles que buscam a sua verdade. Historicamente, o medo da exposição e do julgamento público é uma experiência humana universal. Muitos grandes artistas, inventores e líderes enfrentaram o escrutínio e a crítica, mas escolheram continuar a brilhar. O mito da caverna de Platão, por exemplo, sugere a dificuldade de sair da escuridão e encarar a luz da verdade. Na psicologia, a ansiedade social e o medo do julgamento negativo são condições comuns que limitam o potencial individual. A pesquisa de Brené Brown sobre a coragem de ser vulnerável demonstra que a verdadeira conexão e a ousadia nascem da disposição de ser visto imperfeito. Superar esse medo não é apenas sobre se apresentar, é sobre um profundo processo de cura interna que nos permite acessar nossa autenticidade e força. Essa vasta gama de referências corrobora que a capacidade de se expor com coragem é um diferencial para o carisma e a influência. O grande erro da maioria das pessoas ao tentar desenvolver seu carisma ou impactar o mundo é a paralisia causada pelo medo da exposição. Elas adiam a apresentação de suas ideias, recusam convites para palestrar, evitam compartilhar seus talentos em plataformas públicas ou se escondem em seus trabalhos acreditando que não estão prontas ou que não são boas o suficiente. Essa busca incessante por uma perfeição inatingível as mantém na sombra, impedindo que sua luz brilhe e que seu carisma seja sentido. Elas permitem que a voz interna do medo e da autocrítica silencie sua verdadeira essência, perdendo as oportunidades de se conectar com seguidores, parceiros e oportunidades que esperam exatamente por sua autenticidade e por sua mensagem. O ritual do arquiteto, ao superar o medo da exposição, é a engenharia da manifestação visível.
Um arquiteto não apenas cria projetos em segredo, ele os apresenta, defende sua visão e os constrói para que sejam vistos e experimentados pelo mundo, mesmo correndo o risco de crítica. Ele projeta para brilhar. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa conscientemente confrontar e transmutar o medo da exposição. Comece por pequenos atos de coragem diária. Fale sua verdade em uma conversa, compartilhe uma ideia em uma reunião, publique algo que o torne um pouco vulnerável. Pratique a autoaceitação incondicional de suas imperfeições. Visualize-se brilhando em sua plenitude, atraindo as pessoas certas. Use afirmações que reforcem sua coragem. Eu sou corajoso, eu brilho sem hesitação. Lembre-se de que sua autenticidade é seu maior ativo. Cada passo para fora da sua zona de conforto é um ato de liberação que amplifica sua luz, tornando-o um imã humano irresistível para aqueles que buscam a sua verdade. Superar o medo da exposição é a sua chave para brilhar sem hesitação e liberar todo o seu carisma. Ao abraçar sua vulnerabilidade e sua autenticidade, você se liberta das amarras do julgamento e se capacita a atrair seguidores, parceiros e oportunidades que o celebram por quem você realmente é. Permita que sua luz interior se expanda e ilumine o caminho para a sua grandeza. Repita estas palavras de afirmação. Eu supero o medo da exposição, eu brilho sem hesitação e minha luz atrai seguidores, parceiros e oportunidades que ressoam com minha verdade e poder. Capítulo 14. Multiplicando o carisma, liderança e legado. Você já notou como algumas pessoas não apenas irradiam carisma, mas também parecem capacitar aqueles ao seu redor a brilharem mais intensamente? Como se sua luz não diminuísse ao ser compartilhada, mas se multiplicasse, criando um impacto duradouro que transcende sua própria presença? Em um mundo que muitas vezes foca no brilho individual, a verdadeira maestria do carisma reside em sua capacidade de se expandir, de inspirar e de deixar uma marca significativa. Este capítulo é sobre multiplicar o carisma. Como você pode usar sua energia pessoal para exercer liderança autêntica e construir um legado que ressoa muito além de sua vida, capacitando outros a também se tornarem imãs humanos. Multiplicar o carisma significa ir além da atração pessoal e focar em como sua energia pode elevar, empoderar e inspirar os outros a se conectarem com sua própria força magnética. Não é sobre criar dependência, mas sobre cultivar a autonomia e o crescimento em quem o segue. No contexto da liderança, o carisma se manifesta como a capacidade de articular uma visão inspiradora, de construir confiança através da vulnerabilidade e da escuta ativa e de empoderar sua equipe ou comunidade a atingir seu potencial máximo. Um líder carismático não dita ordens, ele acende a chama nos outros, tornando-os co-criadores de uma realidade maior. Essa forma de liderança não apenas atrai seguidores, mas os transforma em líderes por si mesmos. O legado do carisma, então, é a influência duradoura que você deixa, os valores que você incutiu, as pessoas que você capacitou e o impacto positivo que sua energia gerou no mundo que continua a se multiplicar mesmo após sua partida. Historicamente, a multiplicação do carisma através da liderança e do legado é um tema central em diversas narrativas. Grandes líderes religiosos, como Buda e Jesus, não apenas cativaram seus seguidores, mas os capacitaram a espalhar suas mensagens por gerações, construindo movimentos que perduram por milênios. Figuras como Nelson Mandela não só inspiraram seu povo, mas também deixaram um legado de reconciliação e justiça que continua a influenciar o mundo. No mundo dos negócios, líderes como Steve Jobs não apenas criaram produtos inovadores, mas também uma cultura e uma visão que continuam a inspirar. A psicologia social estuda o contágio social e o comportamento de modelagem, mostrando como a influência positiva de um indivíduo pode se espalhar por uma rede social, gerando mudanças em larga escala. Essa vasta gama de referências corrobora que o carisma autêntico tem um poder de multiplicação que pode moldar o futuro. O grande erro da maioria das pessoas, ao se preocupar com carisma, é focar apenas no reconhecimento pessoal e na influência de curto prazo. Elas buscam ser o centro das atenções, agradar a todos ou manipular resultados imediatos, sem pensar em como podem inspirar outros a crescerem ou em qual impacto duradouro desejam deixar. Acreditam que o carisma é uma fonte finita que se esgota ao ser compartilhada, o que as leva a uma mentalidade de competição e de controle, em vez de abundância e colaboração.
Esta visão limitada as impede de acessar o potencial multiplicador do seu carisma, falhando em construir uma verdadeira liderança e um legado significativo. Elas perdem a oportunidade de criar um efeito cascata de empoderamento, porque não compreendem que o verdadeiro carisma não é sobre ser servido, mas sobre servir para inspirar. O ritual do arquiteto, ao multiplicar o carisma, é a engenharia de um ecossistema próspero e autossustentável. Um arquiteto não apenas projeta um único edifício, ele cria um campus, uma comunidade, uma cidade onde cada estrutura se conecta e serve a um propósito maior, inspirando novas construções. Ele pensa no crescimento e na perpetuação da visão. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu próprio carisma, precisa conscientemente semear e multiplicar sua energia. Comece por capacitar os outros. Elogie seus talentos. Ofereça mentoria. Compartilhe conhecimento. Crie oportunidades para que outros brilhem e assumam a liderança. Articule sua visão de um futuro melhor, de forma inspiradora, convidando as pessoas a co-criarem com você. Atue com integridade e generosidade, pois esses valores são a base da lealdade duradoura. Pense em como você pode replicar seu impacto através de sistemas, ensinamentos ou causas. Visualize seu carisma expandindo-se em círculos concêntricos, empoderando um número cada vez maior de pessoas a se conectarem com sua própria luz. Essa consciência do legado é o que transforma seu carisma em uma força imparável para o bem. Multiplicar o carisma é a sua chave para uma liderança autêntica e um legado duradouro. Ao empoderar e inspirar os outros a brilharem, você se liberta da necessidade de ser um único centro das atenções e se capacita a criar um impacto que transcende sua própria existência. Permita que sua luz se expanda e ilumine o caminho para a grandeza de muitos. Repita estas palavras de afirmação. Eu multiplico meu carisma, eu inspiro e empodero, e minha liderança cria um legado de luz e conexão que se expande infinitamente. Capítulo 15. A coroação final, encarnando o imã humano na plenitude. Chegamos ao ponto culminante da sua jornada. Ao longo deste audiolivro, desvendamos o carisma não como um dom místico, mas como uma força da natureza que reside em você. Você aprendeu que sua energia pessoal é um campo magnético, que a autenticidade é seu maior atrativo, que a escuta e o olhar conectam profundamente, que sua intenção direciona a atração e que a vulnerabilidade e o serviço são poderosas chaves para a lealdade. Mas qual é a verdadeira culminação de todo esse conhecimento? Este capítulo é sobre a coroação final, o ato de encarnar o imã humano na plenitude, integrando todos esses princípios para viver uma vida de atração, influência e propósito inabaláveis. A coroação final não é um evento único, mas um estado de ser, uma integração contínua de todos os aspectos do imã humano em sua vida diária. É o momento em que você transcende o fazer para o ser. Você não está mais tentando ser carismático. Você é o carisma em suas interações. Isso significa que a autenticidade, a presença, a escutativa, a intenção clara e o serviço inspirador não são mais esforços conscientes, mas reflexos automáticos de quem você se tornou. Você opera a partir de um lugar de confiança, inabalável em sua própria energia, sabendo que tem o poder de atrair as pessoas e as oportunidades que ressoam com sua verdadeira essência, sem esforço, apenas por quem você é. É a manifestação da sua maestria, onde sua presença não é apenas percebida, mas sentida e valorizada por todos ao seu redor. Historicamente, as cerimônias de coroação de reis e rainhas não eram apenas eventos políticos, mas rituais sagrados que simbolizavam a investidura de poder divino e a assunção de plenos deveres. O governante era ungido, e essa consagração representava uma transformação, tornando-o o encarnador do próprio reino. Em muitas culturas, a maturidade plena era marcada pela assunção de responsabilidades que refletiam a energia do soberano. Na psicologia de Carl Jung, a integração bem-sucedida de um arquétipo significa que ele deixa de ser uma projeção externa e se torna uma qualidade intrínseca da personalidade. Essa plenitude é um estado de totalidade, onde todos os aspectos, luz e sombra, do arquétipo são aceitos e integrados,
permitindo uma expressão autêntica e poderosa. Essa vasta sabedoria nos lembra que a verdadeira coroação é interna, refletindo-se externamente. O grande erro da maioria das pessoas, após aprender sobre carisma, é a falta de integração e a complacência. Elas podem se entusiasmar com a ideia de serem um imã humano, aplicar algumas técnicas isoladamente, mas falham em tornar esses princípios uma parte inesparável da sua identidade. Vivem a vida em partes, são carismáticas na teoria, mas inseguras na prática. Quando surgem desafios ou medos, como o medo da exposição, elas recaem em velhos padrões de forçar a aprovação ou de se esconder, porque não internalizaram completamente o carisma como um estado de ser. Essa falta de integração as impede de operar em um estado de maestria contínua, mantendo-as em um ciclo de altos e baixos na atração, em vez de um fluxo constante de conexões e oportunidades. Elas não se dão a verdadeira coroação final, a permissão para serem o imã humano que aprenderam a invocar. O ritual do arquiteto na coroação final é a consagração da obra-prima que é você. Um arquiteto não apenas conclui um edifício, ele o consagra, permitindo que ele cumpra seu propósito e se torne um local funcional e inspirador, uma manifestação plena da sua visão. Da mesma forma, você, como arquiteto do seu carisma, precisa se dar a sua própria coroação final. Isso significa não apenas fazer as práticas do imã humano, mas ser o imã humano em cada interação, em cada pensamento, em cada momento. Visualize-se irradiando sua luz autêntica, com a postura confiante, a voz cativante e o olhar presente. Sinta a alegria de atrair as pessoas e as oportunidades que ressoam com você. Permita que essa energia impregne cada célula do seu ser. Honre seus aprendizados e as transformações em sua jornada. Sua vida agora é um reflexo direto do seu carisma interior, uma manifestação plena da sua capacidade de atrair. A coroação final é o seu despertar para o pleno poder do imã humano. Ao encarnar essa energia na plenitude, você não apenas atrai seguidores, parceiros e oportunidades com maestria, mas vive uma vida de profunda harmonia, propósito e abundância inabaláveis. Permita-se ser o imã humano que você nasceu para ser, e que sua presença inspire e eleve a todos ao seu redor. Repita essas palavras de afirmação. Eu sou o imã humano em minha plenitude. Eu encarno o carisma autêntico, e minha presença atrai seguidores, parceiros e oportunidades para uma vida de propósito e conexão ilimitada.